Boa noite a todos. A nossa reflexão da noite é a respeito de uma frase dita por Mahatma Gandhi, que eu achei muito interessante. Mahatma Gandhi diz assim: Deus não tem nenhuma religião. E a mim foi uma frase que me tocou profundamente. Porque, queira ou não, nós achamos que a religião de Deus é a nossa religião. Cada um pensa assim, obviamente, o católico, o protestante, o budista, o taoísta. Mas Mahatma Gandhi, na sua sabedoria, ele afirma que Deus não tem nenhuma religião. E a partir de então, nós vamos entendendo o que Allan Kardec disse no começo do século XIX, a respeito de Deus, a respeito do instinto que todos os homens nascem na crença de Deus. Allan Kardec diz que é um sentimento instintivo que todos nós temos e que, se assim não fosse, a gente não constataria que até os índios, dentro do seu ignorar das coisas, eles também, então, não teriam uma ideia de Deus. Mas Allan Kardec e os espíritos afirmam que os índios, os primitivos, eles tinham esse sentimento instintivo. Mesmo que não fosse o sentimento, a ideia que nós temos de Deus na atualidade, eles tinham essa postura religiosa e eles construíam totens, construíam altares para sacrifício de animais, que é tudo produto de uma época. Mas eles tinham isso. Allan Kardec disse que isso não foi ensinado para os índios, para os primitivos. Eles nasciam com esse sentimento instintivo. Os sentimentos instintivos que nós conhecemos, que nascem conosco, seriam, exemplo, o instinto de fome. Ninguém ensina para você que você tem que comer. Você tem um instinto de mamar para se alimentar. Esse praticamente é um instinto de sobrevivência. Você tem o instinto de conservação. A gente quer se conservar, queira ou não queira. O ato de conservação, de preservação da nossa estrutura física, a proteção, ela existe em todos nós. Não há algo ensinado, é algo que já nasce. O instinto é algo que nasce conosco, ele é providencial. E assim, consequentemente, vários instintos, eles fazem parte da nossa existência. E a religião natural que Allan Kardec se refere, que não só Allan Kardec, mas todos os homens que acompanhavam Allan Kardec na época, homens da ciência, Camille Flammarion, Leon Denis, enfim, tantos, Charles Richer, eles também não professavam uma religião propriamente dita, como nós concebemos na atualidade. Eles professavam uma religião natural.
essa religião que não é aprendida, que é sentida, que é inata no homem, e que o homem se dedica a ela de uma maneira espontânea, de uma maneira que ele percebe que nasce da sua profundeza, O que nós vemos hoje em dia é assim, é uma religião, a religião de Jesus, que aliás é bom que se diga que Jesus também não era cristão. Jesus tinha uma religião natural. A religião cristã apareceu depois que o Cristo desencarnou, e aí os homens estabeleceram uma religião cristã. Da mesma forma que quando o Buda desencarnou, os seguidores de Buda estabeleceram o budismo. E assim, consequentemente, os grandes homens, eles tinham uma experiência com o divino, uma experiência com a divindade, que provém dessa religião, dessa intuição, desse instinto, a qual eu acabei de dizer. Eles professavam, então, esse tipo de religião que vinha do âmago, né? Eles adoravam algo, e esse algo era Deus, mas não era esse Deus preconcebido como nós achamos, um Deus que tenha uma figura, uma imagem, um semblante. E Jesus, na sua sabedoria, também ele professava a mesma religião natural, a mesma religião inata. E seguindo, confirmando o exemplo desses grandes homens da época de Kardec que falavam a respeito da religião natural. Então, quando nós vemos Mahatma Gandhi dizer que Deus não tem religião, é quase que nos despertasse esse instinto que nós temos. Nós temos ainda o instinto de um Deus que precisa ser lembrado constantemente. Deus abençoa meu pai, como se eu precisasse pedir para ele. Deus abençoe minha mãe. Deus cura meu filho. Deus proteja, Deus ajude, né? Esse petitório que nós fazemos a Deus é fruto da nossa ignorância, né? Porque quando você pede Deus ajuda-me, ou Deus ajuda a minha avó, a minha mãe, é quase você demonstrar a sua inconsciência a respeito do assunto, né? Nós vivemos completamente inconscientes da identidade divina de Deus em nós, dessa postura de Deus na nossa intimidade, que nós não precisamos lembrá-lo constantemente, olha aqui, olhe lá, né? Então, quando você vê uma missa em favor de alguém, essa missa em favor de... obviamente que isso tudo é compreensível. Eu não estou fazendo uma crítica sobre isso. Estou fazendo um comentário para que a gente perceba que quando eu faço uma missa, eu mando rezar uma missa, na verdade eu estou também comprovando a minha fé que Deus precisa ser lembrado, que existe alguém que morreu e que essa missa do 7º dia, ela vai ajudar o defunto, né? Veja, porque nós temos essa concepção de um Deus que constantemente precisa, então, das nossas preces, das nossas rogativas, e de um Deus religioso, né? Deus não tem religião. Essa frase, repito, que eu disse no início, ela, de certa forma, ela me abalou quando eu li essa mensagem de Mahatma Gandhi, que realmente você percebe que Deus
Deus não é esse ser religioso que nós religiosos acreditamos que seja, né? Então nós vivemos constantemente apelando, convocando Deus que venha nos socorrer. Isso de nada adianta. Agora, se você acha que isso adianta, nós não estamos aqui para tirar a crença de ninguém. Na verdade, nós vivemos grudados, elameados é muito forte. Nós vivemos apegados nas crenças, né? Então, isso são crenças que nós trazemos há séculos, né? Quando nós vemos um filme, alguém dizer assim: eu sou um rei e eu fui escolhido por Deus, isso é uma crença, né? Como que Deus escolheu o rei? Como que Deus abençoou um rei para ele dirigir um país, né? É só absurdo, né? Mas é uma crença na divindade de Deus, tornando os reis divinos. Eles sendo divinos, nós não temos direito de contestá-los, né? Porque ele é uma escolha divina. E esse tipo de sentimento, esse tipo de postura, de conceito, também nos leva a não contestar quem está ligado à religião. A gente até contesta hoje em dia, com a internet, com os Facebooks da vida, a gente faz críticas aos religiosos, ao Papa, mas isso é agora, recentemente, depois de séculos e séculos de boca fechada, né? Porque nós tínhamos ainda medo do castigo divino. Na mesma proporção que Deus é seu Pai, na mesma proporção Ele é meu Pai. Na mesma proporcionalidade que Deus te escuta, na mesma proporcionalidade Ele me escuta. Não é porque eu faço palestras. Eu lembro uma vez, eu tenho uma amiga que nós estávamos na praia. E aí a gente ia atravessar de barco para ir da praia até numa ilha. E ela disse assim: eu vou no barco do Kiko, eu quero ir no barco do Kiko. Porque ele escreve livros e eu sei que ele tem uma proteção de Deus. Ela estava com muito medo de embarcar naquele... Então, veja, isso é uma coisa, é um pensamento recheado de crenças, né? Nada a ver. Depois, com o tempo, nós começamos a enxergar que pessoas ligadas à religião, ligadas a Deus, desencarnavam em acidentes pavorosos, né? E assim demonstrando que a divindade não nos escolhe porque somos isso, aquilo outro. Nós estamos vivendo num planeta bem definido por Allan Kardec de provas e expiações, e todos nós temos dificuldades em enfrentar, e a morte a correr atrás de nós, né? E nós a correr fora da morte, porque queira ou não queira, nós não queremos morrer, né? Como se a gente morresse, né? Então veja, nós somos religiosos de Araque, né? Frequentamos uma religião a vida inteira, falando de espírito, falando de alma, falando de anjos no céu, falando de arcanjos. Mas se alguém da nossa família, um filho, uma mãe, um irmão, ou um parente mais próximo, que seja o vizinho, até a gente se conforma. Mas se é alguém muito íntimo, nós não queremos.
E aí a gente vai orar para Deus. Vai na igreja, faz novela, faz terço. Nosso parente desencarna, a gente se descontrola. Porque não podia ter morrido, não podia. E a única certeza que nós temos é que nós vamos um dia desencarnar. Isso não leva a que a gente não se trate, não se cuide, né? Não faça os nossos exames regulares, não se previna, né? Mas isso independe daquilo que você está vivendo ou vai viver. Então, nós vamos entendendo que Mahatma Gandhi diz que Deus não tem religião. Ainda continuando sobre o mesmo assunto, a religião de Jesus não tinha nome nem nacionalidade. Que igreja ele frequentava? Essa é uma dúvida comum entre muitas pessoas, principalmente porque hoje existem milhares de igrejas espalhadas por todos os lugares. E cada um requer a presença de Jesus. Jesus está ali. Né? Então, quando você percebe, quando você sai desse mundo pequeno, desse mundo diminuto, dessas crenças, né? Você começa a perceber a imensidão de crenças, a imensidão de credos, você vai entendendo que essa postura de colocar Jesus nesse lugar sagrado, nesse altar mais alto, não é uma coisa boa, positiva, né? Existem tantas figuras no Oriente que eles são semelhantes a Jesus para nós, né? O que Jesus representa para nós no Oriente, tem outros tantos santos que representam a mesma coisa para eles, e eles às vezes até questionam, né? Porque eles não têm nenhum mestre, nenhum guru, nenhum avatar que morreram crucificados, né? Sempre, mas nós temos, por exemplo, o nosso mestre, ele foi pregado numa cruz. Então muitos acham estranho como que o mestre de vocês, com todo o poder, com toda a divindade, foi colocado numa cruz, né? Então vejam que a indignação, ela ocorre de lá para cá, daqui para lá, né? E outro dia em casa eu estava assistindo uma música, um mantra, na televisão, no YouTube. E minha funcionária disse assim: que música estranha é essa? Né? E aí eu falei para ela: essa música não é tão estranha tanto quanto um Pai Nosso. Porque um Pai Nosso é um mantra que você repete: Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu. E lá ela escutava a pessoa falar indiano, mas sendo sempre repetindo o mesmo contexto, as mesmas palavras. E ela achava isso estranho. Então veja, se a gente começa a perceber a semelhança que existe entre uma coisa e outra, você vai percebendo que o mantra nosso é um mantra, o Pai Nosso, Ave Maria é um mantra. Quando você repete uma vez, duas vezes, você anda, eles lá no Oriente, eles andam com tipo de um tercinho também, mesmo os muçulmanos, para falar esses mantras. E aqui a gente anda com um tercinho também, para contar quantas Ave Marias fez, quantos Pai Nossos e tudo mais. Então vejam que existe uma semelhança enorme nas coisas. Basta que a gente não fique fechado, tapado, né? E antes de fazer a crítica, a gente devia se alertar e
perceber essa diversidade, essa multiplicidade de coisas que existem e que nós não percebemos, né? Então a religião de Jesus não tinha nome, não tinha nacionalidade. E mesmo porque a religião de Jesus era ele próprio, né? A religião de Buda era ele próprio. A religião de Krishna era ele próprio. E a religião de tantos avatares nada mais era que eles mesmos. Porque eles falavam da experiência que eles tinham com o divino. E nós não temos experiência com o divino. Nós somos papagaio dos outros que tiveram experiências com o divino. A gente faz repeteco, né? Então, essa a nossa grande dificuldade, muitas vezes, de enxergar. A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para os que dormem e a espiritualidade é para os que estão despertos, né? Nós não estamos despertos. Nós estamos adormecidos, né? Tanto é que a figura que Jesus utiliza para Lázaro, desperta, tu que dormes, nada mais é que uma figura de linguagem para que as pessoas percebessem que Lázaro não estava morto. E vamos nós saber, na realidade, qual era o estado de Lázaro, né? Se era morto ou se ele estava num estado de catalepsia, algum estado. Então, Jesus, de fato, o Evangelho diz que ele despertou Lázaro, né? E todos nós podemos usar essa mesma frase para nós hoje. Desperta, Inês, tu que dormes. Desperta, Maria, tu que dormes. Desperta, Kiko, tu que dormes. Porque nós estamos dormindo. Nós não temos essa visão clara, essa lucidez. Nós não vivemos dentro desse... Nós não temos consciência daquilo que ocorre conosco, né? Então nós estamos dormindo. A figura de linguagem do zumbi, né, ela nos fascina. A maioria das pessoas adoram filmes de zumbi, salvo as exceções, mas existe uma grande população que gosta de filme dos zumbis, porque são seres que estão mortos, adormecidos, né? E fazem coisas sem nexo, aleatoriamente. A comparação conosco é a mesma. Nós fazemos coisas aleatoriamente, temos escolhas horríveis que só nos trazem desastre depois, como consequência, mas a gente está vivendo isso tudo como se fosse grandes escolhas. Religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. Espiritualidade é para os que prestam atenção em si mesmo, na sua voz interior. Religião tem um conjunto de regras dogmáticas. Espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, questionar tudo. Então veja, a gente tem que questionar as coisas, não ir contra por ir contra. Tem que questionar por questionar, né? São coisas dogmáticas. O que é dogma, que é aquilo que é dito e não contestado, né? Mas a gente pode contestar tudo, né? Pode contestar tudo, sem medo, porque nós não vamos ofender a divindade de jeito nenhum. A religião ameaça e amedronta, a espiritualidade lhe dá paz interior. A religião fala de pecado e de culpa, a espiritualidade diz: aprenda com o erro, né?
Vejam que nós vivemos dentro ainda culpa. Se eu tivesse falado, se eu tivesse feito, se eu tivesse tomado uma postura diferente, como eu me arrependo, né? Então nós vivemos ainda nisso. Não é crítica, mas assista um filme. Hoje em dia tem muitos filmes chineses e japonês. É impressionante como o japonês e chinês fala a respeito da culpa. Nos filmes, na fala, no diálogo dos filmes, né? E nós nem temos tanto palavreado sobre isso, mas a gente cultiva muita culpa, né? A espiritualidade não cultiva a culpa, ela errou, aprende. Mas a pessoa que se sente culpada, ela se macera, né? Mas justamente a culpa vem das religiões, né? Quando tinha lá o chicotinho, que você se chicoteava daquilo que você fez errado. Então, essas são umas constantes da nossa vida e que nós trazemos até nos dias atuais. A religião reprime tudo e te faz falso. A espiritualidade transcende tudo e te faz verdadeiro. A religião não é de Deus. A espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus. Ok? A religião não é Deus. A religião é produto do homem. O homem fez as religiões se agregando nas coisas que supostamente se falou como sendo coisas divinas, né? Veja assim, só um parênteses aqui. Moisés, ele estabeleceu a circuncisão como uma lei divina, né? Isso perdura até hoje na religião judaica. Todos os homens que foram circuncisados, vocês sabem que eles são judeus. Então, é assim que funciona. Ele disse que era de Deus, estabeleceu essa lei e ela funciona até hoje. Quem não é circuncisado não é judeu, né? Se bem que hoje em dia tem muita gente circuncisada, porque a circuncisão é até uma prática higiênica, né, para o homem, né? Mas necessariamente ele não é judeu. Já estou terminando, viu, gente? A religião inventa, é forte. É forte, não é? Fazer o quê? Por que vocês vieram hoje aqui? Vocês têm que escutar isso. A espiritualidade descobre. A religião não indaga nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. Tanto é que a religião inventa, e eu acabei de dizer que a questão religiosa dos judeus é uma lei divina, a circuncisão. Isso é uma invenção humana da religião judaica, né? Então, se a gente averiguar, nós vamos vendo que existe muitas invenções e foram nos colocados, e a gente tem essas crenças, tem esses condicionamentos e vivem dentro desse panorama de dificuldades. Então, meus amigos, eu queria dizer para vocês e questionar, que vocês se questionem a respeito da frase que eu disse de início: Deus não tem religião. Isso é fini. Não tem muito o que se dizer. Para mim, simplesmente essa frase mexeu comigo. Eu não sei se mexeu com vocês, né? Mas é uma frase forte. Não creia, então, nesse Deus santarrão
nesse Jesus santarrão, mas num Jesus e num Deus que é Deus de todos. Um Deus que é Deus de todos, ele não pode estar protegendo gregos e troianos, né? Essa crença de um Deus protetor, né, que me protege, mas não protege ele me fez mal, você vai ver Deus ainda te pega. Quer dizer, é uma coisa que é engraçada, mas a gente disse, a providência divina vai tomar jeito, vai te dar um jeito, e aí você toma jeito mesmo, porque você fica com medo, a crença mobiliza uma série de coisas e a gente passa, então, muitas vezes, a sofrer uma série de crueldades, de posturas assim. Então, pensem, analisem a questão da religião e da religiosidade, tem uma diferença enorme. Aqui tem um texto enorme olha só o que eu ia passar para vocês hoje na noite. Vocês iam morrer. Esse Krishnamurti dizia assim: eu sustento que os grandes instrutores não vieram fundar religiões, mas libertar o mundo delas. Então, os grandes homens vieram para nos libertar dessas confusões religiosas que nós vivemos, que nós brigamos, que nós matamos, que nós fazemos guerra, que nós fazemos todo esse pandemônio. Vamos nos conscientizar, vamos analisar, vamos fazer uma introspecção a respeito disso. Boa noite.